Olá, muito bom dia. Bom dia para vocês que estão conosco nessa manhã. Começar mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está dedicando esse tempo para nós estarmos juntos aqui para pensarmos um pouquinho, aprendermos um pouquinho juntos sobre aquilo que a Bíblia tem nos ensinar para vivermos nesse tempo. Aí eu quero já, nesse primeiro momento, fazer um pedido para você. Compartilhe aí o link da nossa transmissão ao vivo para que outras pessoas possam vir chegando na nossa live para o estudo dessa manhã. Algumas pessoas já estão chegando aí, sempre lembrando, para a gente poder interagir, tá? Mande alguma mensagem aqui na nossa fanpage, tá? Entra no Message, manda mensagem para a gente poder interagir. Só assim que eu vou conseguir perceber a sua ação de estar participando conosco, tá? Então, enquanto a gente vai fazendo esse momento inicial, essa introdução do nosso bate-papo dessa manhã, vai mandando aí já o link para o restante dos irmãos, membros da igreja, coloca lá no grupo de WhatsApp. Você que está participando conosco, não sendo de nossa igreja, também compartilhe aí o link da nossa transmissão ao vivo, para nós podermos juntos estar aqui nessa manhã, crescendo um pouquinho mais, meditando na palavra do Senhor, vendo aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Eu vou estar olhando de vez em quando para o lado aqui, porque eu estou tentando acompanhar alguma coisa aqui pelo computador, para a gente poder, pelo netbook, para a gente poder ir amadurecendo a ideia de daqui a pouco tempo, quem sabe essa semana ainda, nós conseguimos fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Já quero saudar a minha esposa, a Loriane, que já mandou uma mensagem aqui para a igreja. Hoje a gente vai começar com uma revista nova e as crianças também estão tendo um material todo produzido pela igreja. Na verdade, uma parceria com a nossa igreja, com algumas outras igrejas, em especial a PIB de Curitiba, que tem um material bom e um ministério na área infantil, que dá para nós fazermos uma parceria, como já tem sido feito. E aí as crianças também têm sido alcançadas sempre com aquelas lives diárias, tá? E aí nós pedimos aos irmãos, que possam estar sempre lembrando as crianças, de estarem participando aí das lives diárias, porque ali tem um material muito bom, tem os exercícios para eles poderem fazer, tá? Também queria desejar um bom dia aí pro Carlos, para a família, lá de Belo Horizonte, sempre acompanhando aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos. Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão passando em Belo Horizonte? Está tudo bem? Que possa estar tudo bem aí com vocês, apesar dessas lutas e desafios, que a gente possa estar todos bem, Esse é o desejo que a gente tem nessa manhã, tá? Vai compartilhando aí, meus irmãos, o link, como eu disse, enquanto a gente vai dando um tempinho para o pessoal ir chegando na nossa live, Estou esperando mais pessoas chegarem para a gente ir tendo assim um número um pouco maior de pessoas para nos acompanhar aí no nosso estudo dessa manhã. Ainda mais hoje, estaremos começando um estudo novo, E aí então, vai ser aí para nós um tema diferente, um tema novo, em que nós estaremos juntos, compartilhando aí, e vai ser um tema bem, bem sugestivo. Eu creio que a gente vai ter muita coisa boa para aprender aí, com o tema, que a gente propôs, para esse trimestre, a gente geralmente gasta 3 meses, para estarmos estudando o tema, E nós vamos começar hoje falando do tema avivamento, Chegou aí também nossa irmã Zeli, nossa irmã Patrícia, Vai compartilhando aí, tá, o link com os outros irmãos, com a família, vai reunindo a família aí já pega a sua Bíblia, deixa ela aberta em cima da mesa, ou até no ambiente de trabalho, no quarto, onde você estiver, já vá participando conosco aí com a sua Bíblia. Um detalhe que eu gostaria de falar para os irmãos, não se esquecerem, Minha filha aí, Letícia, também está chegando. Um detalhe interessante que você deve observar: separe esse tempo exclusivamente para isso, tá, meus irmãos? Que às vezes a gente, naquela ânsia de ganhar tempo,
Nosso desejo é estar aqui participando do EBD, lavando uma louça, varrendo uma casa ou assistindo uma televisão. Eu queria fazer esse pedido, né? Desliga tudo isso ou se desliga, né, dos outros afazeres nesse momento, se você puder, claro, a não ser que alguém esteja nos acompanhando no ambiente em que ele precisa ter uma atenção, no trabalho, enfim. Você entende o que eu estou falando, mas se você está em casa, desligue-se dos outros afazeres, das outras atividades, para a gente poder estar juntos aqui nesse momento, de forma exclusiva, né? Para nós estarmos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, né? Então, como eu disse, né? Estou aguardando aí mais pessoas entrarem na nossa live, estou esperando aí o povo acordar, né? Já temos um grupinho aí, mas eu queria ver mais pessoas aí para a gente dar sequência. Para os irmãos membros da igreja, né, que estão aqui mais próximos da igreja, o Heber, ele já está lá na igreja, meus irmãos, recolhendo contribuições, né? Está lá com alguns irmãos, me parece que aqui, sei lá, o Rafael, né, estão juntos lá, se eu me lembro bem, né, com ele lá na igreja desde as 9 horas, para receber dos irmãos que querem passar lá na igreja, deixar sua contribuição, tanto de dízimo, oferta, como também a nossa campanha do quilo. Agradecer desde já aos irmãos que já se predispuseram a fazer as suas doações, né? Durante a semana a gente fez uma divulgação rápida, né, de quinta-feira para cá. Irmã Zane chegando aí também. Bom dia, irmã Zane, com a sua família, o Alcindo. Deus abençoe aí, te dê um bom dia aí, vamos junto nesse estudo. Mas já agradecer os irmãos, né, que desde o início, desde a quinta-feira, na verdade, já estão participando conosco aí da campanha que nós fizemos aí uma solicitação para trazerem oferta do quilo. Tá, então eles estão lá na igreja também, como eu disse, o Heber, né, acho que a Kissa e o Rafael, se eu não me engano, acho que é esses três que estão lá hoje. Se eu estiver enganado, alguém me dá um toque aí. Estão lá na igreja para receber as contribuições dos irmãos. Tá? Então é só os irmãos que quiserem, que moram mais próximos, passarem, dar uma passadinha por lá e deixar a sua contribuição. Nós já conseguimos, pelas minhas contas, juntar aí, acho que mais de quase, já estamos quase chegando em inteirando 4 cestas, né? E o propósito dessas cestas básicas é abençoar aqueles que já estão passando alguma dificuldade, tanto na igreja quanto de conhecidos, né? Pessoas de fora. Então, a gente já está aí se mobilizando para dar o apoio. Afinal, nós já temos aí um mês em que nós estamos já nesse isolamento, né? E muita gente não está podendo trabalhar, outros perderam o seu emprego. Então nós estamos aqui para poder, de alguma maneira, abençoar. Um outro pedido que eu quero fazer também para os irmãos que têm aí facilidade, né, já tem assim, já está acostumado a acessar a internet aí para acompanhar nossas lives, o culto de hoje à noite também, que será transmissão ao vivo, embora não seja uma live, né, a gente não dá para interagir porque a gente grava e o culto ele é dinâmico, né? Mas eu queria fazer um pedido para os irmãos, né, que souberem, acompanhe vocês já entrando nas nossas lives, você sabe daquelas pessoas que estão participando e daqueles que têm assim, andado um pouco ausente, né? Eu tenho feito contato com alguns e a gente tem percebido que um ou outro está tendo problema com o celular. Então assim, você que é vizinho, que mora perto e que percebeu que tem alguns irmãos que dificilmente entram nas nossas lives, tanto durante a semana quanto dominical, né, dá um toque neles, né, para ver se você pode de repente ajudar. Quem sabe você pode dar um apoio aí, né, dar um auxílio para ele poder participar. Como eu disse, a gente está trabalhando para ver se durante a semana a gente começa a fazer a transmissão pelo YouTube também. Irmã Adriana também já está chegando aí, bom dia. Irmã Marisa, certamente com seus familiares aí, né, Brunelli, né, Marisa lá com a sua família também, Nádia, Eduardo, Júnior. Deus abençoe vocês aí. E a transmissão pelo YouTube, para a gente poder fazer, né, só um detalhe aqui, alguns irmãos até me perguntaram ontem, porque tem televisão que já vem com o YouTube instalado, então é mais fácil, é verdade, eu sei disso. A nossa dificuldade é que, como a gente tem usado ainda muita transmissão pelo celular, porque lá na igreja, por exemplo, nós não temos uma linha de internet lá, né? Então a gente precisaria ter uma internet lá para poder fazer a transmissão via computador. Por quê? Porque o YouTube, para a gente fazer a transmissão pelo celular, precisa de ter pelo menos 1000 inscritos. E o nosso canal começou por esses dias. Então a gente já tem, né, muita gente já se inscreveu. A propósito, quem não se inscreveu ainda, entra lá no canal do YouTube, tá? Digita lá Igreja Batista Rio da Vida.
Tem várias igrejas Batista Rio de Vida, Rio Vida, então Igreja Batista Rio da Vida, você vai ver a nossa logomarca lá e os nossos vídeos, aí você se inscreve naquele canal, porque a gente só vai ter condição de fazer transmissão pelo celular, ao vivo, pelo YouTube, a partir de 1.000 inscritos no canal. Mas a gente vai tentar ver, pelo menos durante a semana, né, a gente vai ver se compra aí uma câmerazinha para instalar no computador, porque pelo computador a gente pode fazer transmissão ao vivo independente dos 1.000 inscritos. Mas pelo celular não. Pelo celular o YouTube exige 1.000 inscritos no canal. Então a gente não tem ainda, e aí por isso nós não estamos fazendo via YouTube. Né? Eu sei que facilitaria bem, né, para muita gente que pode, que tem aí a sua Smart TV, já vem com o YouTube instalado, e aí então a gente sabe que é mais prático, né, para a pessoa participar. Mas a gente vai, aos pouquinhos a gente vai então aí, né, se aperfeiçoando, né, nessa prática, até porque, né, como eu disse, depois desse período a gente tem que continuar utilizando esses recursos que nós aprendemos meio que na marra agora, né, a utilizar. Né? Marisa está chegando, irmã Noêmia também, mais José chegando lá, Deus abençoe vocês. Então quero lembrar para a gente agora já ir, né, para o nosso estudo, já tem bastante gente aí conectada conosco no Facebook. Continuo dizendo, vai despertando o pessoal, vai mandando mensagem aí para o pessoal ir entrando na nossa live. Hoje a gente vai começar a estudar essa revista aqui, Avivamento Pessoal. Né? Você está vendo, você vendo aí a imagem, tá? Alguns irmãos já tem, a gente já usou na nossa igreja anos atrás, já está lá na igreja, tá? O Weber, mas o pessoal que está com ele lá, já levaram revista lá para os irmãos que passaram lá e pegaram, certamente. Se você passou lá hoje cedo, você já pegou. Ele levou as revistas para distribuir para os alunos. À noite também, se você quiser lá a partir das 18 horas, dar uma passadinha na igreja para pegar a sua revista, deixar a contribuição, a partir das 6 horas nós vamos estar lá também. Então, a partir de hoje, estudaremos esse tema, avivamento pessoal. O autor dessa revista é um pastor conhecido nosso, aqui do nosso campo. Tá? Já teve algumas vezes aqui em Cachoeiro, um bom pregador, psicólogo. Ele é pastor da Igreja Batista Mata da Praia, lá em Vitória. Né? Deus abençoe também Nádia chegando. Tá? Eu estou falando aqui então do pastor Marcelo Aguiar. Pastor Marcelo Aguiar, ele é pastor da Igreja Batista Mata da Praia, em Vitória, e é psicólogo e escritor também, tem vários livros já escritos, né, com o seu autógrafo, né, com a sua autoria, e é uma pessoa muito capacitada, e ele é quem é o escritor dessa revista. Os irmãos que talvez lembrem, assim que nós chegamos lá na nossa igreja para pastorear no início do ministério, nós utilizamos essa revista, né? O Avivamento Pessoal. Foi uma das primeiras revistas que nós utilizamos lá. Então isso aí já deve estar beirando aí os 10 anos. E pelo tempo hoje, pela época que nós estamos vivenciando, nós entendemos que seria bom retomarmos esse tema. Tá? Saudai também a irmã Elda, sua família, Deus abençoe, dá um abraço na turma aí, no Leonardo, né, no Rodolfo, na Poliana, Deus abençoe a vida de todos vocês. Então esse tema, nós entendemos que seria um tema muito importante para nós retomarmos aí o nosso estudo, né? Para podermos compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Tá? Eu vou pedir para você já ir abrindo a sua Bíblia. O primeiro texto que a gente vai ler hoje para introduzir essa série de estudos do trimestre, né? A gente vai ficar uns 3 meses no mínimo com esse tema. Abacuque capítulo 3, o verso 2. Tá? Heber também, né? Como eu disse, está lá na igreja junto com alguns irmãos, irmã Vanilda também chegando aí. Se eu pulei alguém, tá? Me perdoe, manda mensagem de novo, que na medida do possível eu vou olhando aqui, tá? E vou interagindo com vocês, tá bom? E estou, como eu disse, tentando aqui fazer uma conexão aqui com o computador, né? Mas meu netbook muito básico, né? Acho que ele já está meio travando. Mas estou tentando fazer isso para poder a gente já conseguir aí fazer um plano para transmissão ao vivo pelo YouTube também. Como eu disse, vou ver se eu compro a câmerazinha essa semana para a gente poder trabalhar isso. Então por isso que eu estou simultaneamente aqui com você no Face, de frente, né? E o meu computador está ligado aqui, o netbook está ligado aqui na lateral para me ir acompanhando, vendo, interagindo com os irmãos na medida do possível, tá? Aqui dá para me ver uma tela maior, né, no computador. Abacuque 3, verso 2.
Vai abrindo aí, né? Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Não, né? Acho que eu já falei todo mundo que entrou na nossa live aqui. A Heber está falando ali que o Rafael e a Kissela também estão junto com ele, né? Isso aí, né? Estão lá na igreja e estão acompanhando, né? Via celular. Deus abençoe vocês. Abacuque capítulo 3, verso 2. Vou lê-lo aqui em duas traduções, tá? Manzeli, seja bem-vinda. Vou ler aqui em duas traduções para os irmãos poderem me acompanhar. Deixa eu acertar os comentários aqui para mim acompanhando aqui os comentários, né, dos irmãos à medida que forem chegando. Deixa eu... Muito bem, né? À medida que for chegando eu vou tentando ver aqui no computador também e no celular para ver se eu não esqueço de ninguém. Abacuque capítulo 3, verso 2, tá? Vou ler em duas traduções aqui para você poder acompanhar, né? Esse é o texto inaugural para a gente introduzir o assunto do trimestre. Depois tem o tema e o texto especificamente da nossa lição de hoje. Diz assim então o texto, né? Numa tradução mais antiga, né? Assim que a maioria dos irmãos tem, diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Essa é uma das traduções. E aqui, na NVI, né, na tradução mais recente, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, aqui são, né, duas traduções, né? Abacuque 3, verso 2. Gosto mais da expressão que está nas mais antigas, né, que diz, principalmente aqui na frase, né, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Tá? Então, é um desejo de cada um de nós, né? O desejo de todo cristão sincero é que esse avivamento seja uma realidade, tá? Que ele aconteça no meio da igreja. Tá? E todo cristão sincero, todo cristão, né, que procura, né, uma maturidade, que se relaciona com Deus diariamente, ele quer viver na presença de Deus e ver, é claro, né, o agir do Senhor, as demonstrações do seu poder. Agora, uma coisa que a gente vai trabalhar durante esse trimestre, vai perceber isso de forma bíblica, tá? E já é até o título da nossa lição, é que o avivamento, ao contrário do que muita gente, talvez na maioria, pensa, o avivamento ele não é uma coisa que ele começa publicamente. Isto é, de fora para dentro. O avivamento ele é pessoal, isto é, ele começa de dentro para fora. Isto é, o avivamento é uma coisa que começa comigo, né? Uma coisa pessoal, íntima. Então, a gente vai aprendendo isso, né, no decorrer desse texto, dessa lição. O avivamento ele é algo pessoal. Assim como a salvação, ele é individual e intransferível, isto é, o avivamento é uma coisa que ele é uma coisa pessoal minha, né? Eu tenho que me avivar, não é eu achar que o outro vai se avivar e por conta disso eu vou me avivar. É claro que um influencia o outro, sem sombra de dúvida. Não estou falando aqui da influência, mas já estou aqui falando para aqueles que às vezes, né, querem sempre se escorar na espiritualidade do outro, achando que o que importa é que o pastor da igreja seja avivado, é que os irmãos daquela igreja sejam avivados e eu vou na carona, né? Não é assim. Como eu disse, é claro que a gente vai, né, de alguma maneira incendiando, né, o ambiente onde a gente está, tá? E aí tenha como isso aqui uma linguagem figurada. A gente vai, de alguma maneira, passando para as pessoas, né, como a gente vive, o nosso testemunho vai influenciando as pessoas. Mas o avivamento ele é algo pessoal e é o título de toda a revista. A fome por uma vida cheia do Espírito deve ser sua. Ninguém pode senti-la por você. Então, o desejo, né, de cada vez mais ser uma pessoa espiritual ou cheia do Espírito deve ser meu, deve ser sua. Tá? Não é baseado no do outro, na vontade do outro. Cada um tem que ter a sua vontade. A busca por saciar essa fome através de uma comunhão íntima com o Senhor
é nossa responsabilidade. E aqui, logo na introdução, ainda sem entrar na primeira lição, o pastor Marcelo ele faz uma ilustração que é espetacular. Ele cita aqui dois instrumentos, tá? Ele cita aqui o termômetro e o termostato. E aí ele cita crente semelhante a um e a outro. Ele diz assim, que tem crente que é termômetro e tem crente que é termostato. Termômetro, você sabe o que é? Aquilo que mede a temperatura. O termômetro ele não tem temperatura, ele apenas mede a temperatura dos outros. O termostato é um sensor, um aparelho que tem em vários aparelhos, né? Como o ar-condicionado, por exemplo, e outros, que ele promove a temperatura. Tá? Então ele, de alguma maneira, ele não mede, ele altera a temperatura do ambiente. Ele incentiva, né? Ele faz com que, por exemplo, o seu aparelho de ar-condicionado perceba que o ambiente está quente, então aí ele força o ar-condicionado a mudar a temperatura, né? E assim em outras situações também. Então, o termômetro mede a temperatura e o termostato ele altera a temperatura. E aí ele falou que tem crentes que são semelhantes. Crente termômetro é aquele crente que só serve para medir a temperatura dos outros ou das outras pessoas. É aquele que chega assim, não, essa igreja é fria, não, essa igreja aqui é quente, né? Essa é morna, aquele crente ali é um crente espiritual, não, aquele outro crente não é espiritual. Então ele só vive medindo a temperatura dos outros, né? Ah, não vou nessa igreja porque acho que essa igreja é muito fria, vou naquela outra lá porque aquela igreja lá é mais quente, né? Aquela igreja lá é mais avivada, ele está só medindo a temperatura dos outros. Esse é o crente termômetro, ele não tem temperatura nenhuma, ele só mede a temperatura dos outros crentes, das outras igrejas, tá? Então ele fica medindo. E aí ele vai para onde ele acha que deve ir, que acha que está mais quente, porque na visão dele, né, o avivamento é os outros que promovem, não ele. Tá? O que é o crente, então, termostato, que é o segundo tipo aí que ele cita aí? É aquele, como eu disse, o termostato é aquele que altera a temperatura do ambiente. Então o crente termostato, né, é aquele tipo de crente que ele está avivado. E aí aonde ele chegar, no ambiente em que ele chegar, que ele estiver, ele vai promover a mudança desse ambiente. Tá? Então, o desejo de Deus certamente é que eu e você sejamos o crente termostato. Mas eu vou dizer para você com toda certeza que é uma minoria. Nas igrejas, crentes termostato, isto é, que com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu relacionamento com Deus, promove a mudança do ambiente, isto é, avivam o ambiente que está ao seu redor, são poucos. A maioria dos crentes são crentes termômetros, que vivem medindo a temperatura aqui e ali e procura ir para onde ele vai se sentir melhor, vai procurar ir para onde tiver mais quente, né? Ou na visão dele, onde estiver mais avivado. Mas o desejo de Deus é que a gente seja semelhante a um termostato. Partindo para a nossa lição, tendo dado essa introdução aí, né, do trimestre, né, do assunto do trimestre, é isso que nós vamos conversar, tratar, vendo as várias aplicações, né, inserções desse tema em vários momentos da nossa vida. Então vamos partir agora para a primeira lição. Tá? A primeira lição, ela traz uma pergunta para nós, tá? O que é o avivamento? Tá? Então essa é a primeira lição, né? A lição número 1. Se você já conseguiu pegar a sua revista, abra aí na página 5 o que é avivamento. E o texto que a gente vai ler aqui para esse momento é um texto já conhecido nosso, né? Dos irmãos e também tá, da igreja, porque volta e meia eu leio sobre ele quando vou falar sobre avivamento. Tá? Eu não vou ler só o versículo, vou ler aqui o versículo 11 até o versículo 22, tá? Que é uma parte do texto que fala sobre a inauguração do templo de Israel na época em que Salomão, o rei Salomão, o famoso rei Salomão, estava governando Israel. Lembrando que aqui era um período ainda em que havia apenas um reino, era um reino único, né? É o que nós chamamos no Antigo Testamento de monarquia unida, porque o povo de Israel teve uma época que eles se dividiram, né?
tiveram 2 reinos. Então, aqui ainda era um reino único liderado por Salomão. Então, vou ler aqui do versículo 11 até o versículo 22, tá? Que fala da inauguração, né, do templo, né, daquele momento em que eles estavam ali na construção do templo, da dedicação do templo. Então, era um momento muito especial para o povo de Deus. Tá? Segundo Crônicas 7, a partir do verso 11, acompanhe na sua Bíblia a leitura que diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu à noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para os sacrifícios. Vou colocar a Bíblia mais à frente aqui para mim poder ler melhor. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Um parêntese que eu quero abrir aqui para você entender é que esse versículo que vai entrar agora, que é o mais conhecido, ele entra numa possibilidade futura, tá? Não era algo que estava acontecendo ali, o povo não estava em crise, pelo contrário, o povo estava numa alegria tremenda porque estava inaugurando ali o templo, o palácio do rei, era uma festa. E aí, versículo 3 diz: Mas se acontecer o quê? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, isso é algo que possa acontecer. Aí o verso 14, que eu queria até que, se você puder ir na sua casa, né, juntamente com os que estão perto de você, repetisse junto comigo. É bem conhecido, leia na sua tradução, não tem problema. E diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Seguindo a leitura, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prostrarem, ou melhor, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: Por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: Porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Bom, como eu disse para vocês, né, esse texto aqui foi dito, né, por Deus a Salomão, tá, no momento de festa do povo. O povo estava inaugurando o templo, estava dedicando o templo ao Senhor. Tá, e aí nós vamos tirar algumas lições dessa ocasião, tá? Porque mesmo no meio de alegria, o Senhor faz uma advertência. Então, segundo Crônicas 7,14, não somente valia para aquele tempo em que estava todo mundo feliz, adorando a Deus, indo lá para o templo, dedicando ao Senhor, entregando as suas ofertas, né, celebrando, enfim, fazendo tudo que se faria numa grande festa espiritual. Tá? Deus está aqui fazendo ao povo, através de Salomão, dizendo isso para ele, né, uma advertência, né, de que se lá na frente eles virassem, né, de ideia, né, tivesse uma outra atitude, uma atitude de desobediência, uma atitude de abandonar ao Senhor, Deus permitiria que algumas coisas viessem sobre o povo, e aí então, quando o povo voltasse a buscar a Deus, e aí entra segundo Crônicas 7,14,
quando o povo voltasse a buscar a Deus, então o Senhor, a partir do momento de algumas atitudes que a gente vai destacar nessa lição, o Senhor ouviria e iria sarar a terra novamente. Tá? Então, é o que a gente diria assim, o avivamento iria acontecer outra vez. Bom, à luz desse texto, tá, que eu já introduzi, tá, lembramos, né, que essa palavra direcionada principalmente para o povo do Senhor. Por isso o versículo 14 diz aqui, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Um dos primeiros destaques que nós fazemos aqui nesse texto é a questão da humilhação. Tá? Por que falar de humilhação e restauração em um momento tão alegre? Como eu disse, é porque Deus sabia que o ser humano é falho, o ser humano comete erros e que no futuro isso poderia acontecer. E aí uma das características que essa pessoa, esse povo teria que ter para que um avivamento ou para que as coisas pudessem entrar nos eixos de novo, era se humilhar diante do Senhor. Ter a capacidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, se humilhar diante de Deus, para que então as coisas fossem reajustadas. E a gente vai ver que no futuro, né, o tempo se encarrega de dizer que realmente o povo de Deus, o povo do Senhor, lembra que isso aqui não está falando do mundão não, tá, gente? Não é das pessoas descomprometidas não, esse texto aqui ele está sendo dito para o povo do Senhor, para aquelas pessoas, né, porque nós estamos falando de avivamento, né? Então está sendo dito aqui para aquelas pessoas temente a Deus, dizendo, se vocês errarem, né, vocês vão precisar clamar pelo avivamento. E o que vai precisar acontecer? Ter humildade, reconhecer erro. Quem sabe não está precisando no nosso país, até à luz do que está acontecendo, dessa sacudida, dessa balançada que todo o nosso país está tendo, e principalmente a gente como igreja, né, porque a gente não imaginava que isso aconteceria na nossa geração, né? Quem sabe Deus não está usando desse instrumento. Não estou dizendo que Deus mandou isso não, tá, gente? Não confunda. Cuidado aí com certos tipos de teologia que espiritualiza todo e não raciocina biblicamente, tá? Muitas coisas que acontecem de ruim na nossa vida, não é que Deus manda, é consequência dos nossos atos errôneos, tá? Das nossas besteiras que fazemos na nossa vida. E eu creio que essa é uma delas. Então, quem sabe Deus não está se valendo desse momento que nós estamos passando para nos dar uma mexida e lembrar assim, como é que está a sua vida espiritual? Nunca se orou tanto, creio eu, né, como nesse tempo. Por quê? Porque a gente passou a ter um pouco de medo. Quando a gente se acha seguro da verdade, no controle de tudo, né, que está tudo bem, a gente tem uma tendência a se esquecer de Deus. Mas não é de agora não, tá? Não fique preocupado com isso, achando que você e eu somos uma geração ruim, a mais corrupta de toda, não. O próprio povo de Deus aqui no Antigo Testamento vai mostrar a mesma coisa. Tá? Só as coisas estarem bem, e aí o povo de vez em quando se esquecia do Senhor. E aí vinha um momento de prova, de turbulência, de tempestade, aí o povo corria para Deus. Acontecia alguns avivamentos à base disso. Tá? Um outro detalhe que eu quero falar é que quando a gente lê no Antigo Testamento, meus irmãos, tanto os livros de Samuel, Reis e Crônicas, que são livros duplos aqui do Antigo Testamento, a gente nunca lê Segunda Crônicas. É segundo. Por quê? Porque são livros. A gente às vezes tem aquela mania de ler segunda porque acha que é igual no Novo Testamento. No Novo Testamento são cartas, então é no feminino, tá? Como a gente está estudando a Bíblia, eu me vejo na obrigação de te lembrar desse detalhe, para te ensinar. Tá? No Novo Testamento a gente fala 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, né? Por quê? Porque são cartas, cartas é feminino. Agora aqui no Antigo Testamento não são livros, então é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Por quê? É 1º livro de Crônicas, 2º livro de Crônicas. Tá bom? Então esse detalhe aí é apenas para você satisfazer aí também uma curiosidade quando fazer a leitura de forma correta, tá? Primeiro tópico aqui da nossa lição na revista, ele traz uma pergunta para a gente, tá? Quando o avivamento é necessário? É a pergunta que é feita aqui nesse primeiro tópico. Então quer dizer, quando que um avivamento ele se torna necessário, tá? Quando que a gente acha que o avivamento é importante? Tem vários versículos que são citados aqui, tá?
A gente vai ler apenas um deles nesse momento, que é o de Filipenses capítulo 4, o verso 7. Tá? Então, se você está aí com a sua Bíblia, tá? Ou aqueles que estão aí acompanhando também no celular, né? Localiza aí Filipenses capítulo 4. O verso de número 7, tá? Eu vou ler para você esse texto. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu poderia até ler o versículo 8 também, que é bem, né, famoso, você deve lembrar bem dele. Ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aí o texto de Filipenses. A gente tem outros versículos aqui também, não dá para a gente ler todos os versículos do texto, né? Mas a gente tem aqui, ó, Juízes 2, Jeremias 2, tá? Apocalipse 3, tá? Mas a gente separou só um aqui, né? Que é um texto do apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipenses, tá? Ou aos Filipos. E aí eu lembro desse texto, que também tem sido conhecido nosso, usual, já usei ele algumas vezes nesse período, você deve lembrar, aonde o apóstolo Paulo, preso, né? Lembra só, né? Tem gente que acha que o avivamento acontece em dias de festa, né? Só em momentos em que as coisas estão bem. Não, aqui Paulo estava na prisão e acho que você não vai discutir comigo dizendo que Paulo não era avivado, né? Paulo era um crente bem avivado, não é verdade? Concorda comigo? E a igreja de Filipos também, passando perseguições, dias difíceis, alguns lugares até sofrendo com a fome. E aí então era um tempo de grande avivamento. Você lembra, né? As conversões ali não acontecia conta-gotas como acontece às vezes no dia de hoje, uma aqui, outra ali. Não, acontecia aos milhares. E a igreja, ó, cheia de perseguição em cima. Todo mundo muita gente sendo preso, gente morta, gente açoitada, gente presa, gente em exílio e por aí, né? Perseguição era algo assim constante, mas a igreja estava avivada, debaixo de prova. Como eu disse, tem gente que acha que o avivamento vem quando acontecem as festas, os movimentos, e aí o pessoal vai confundindo isso por aí, né? Vamos para onde tem mais movimento, vamos para onde tem mais festa, onde o pessoal está dançando, vamos para lá. E acha que é nesses momentos que às vezes um avivamento acontece. Paulo aqui estava na prisão e a igreja em perseguição, e era uma igreja extremamente avivada. Não estou dizendo que é só nisso não, tá, irmão? Mas na prática do dia a dia era uma igreja extremamente avivada. Bom, vamos aprendendo aqui com o tópico da lição. O texto diz aqui, vai fazer uma menção ainda dos dias de Salomão, que nós começamos a estudar isso de acordo com 2 Crônicas, né, que quando passou um tempo, não somente o povo, mas o próprio Salomão acabou se esfriando espiritualmente. Veja bem, período da festa, da inauguração do templo, tudo às mil maravilhas, todo mundo avivado, alegre, contente, indo para a igreja louvar. Aí veio os dias mais difíceis. E aí o tempo foi passando, o pessoal foi... Não vou nem dizer que veio os dias mais difíceis, não, né? Na verdade, isso não aconteceu para que o povo se esfriasse. Os dias difíceis vieram depois que o povo se esfriou. Na verdade, assim, o tempo foi passando, o pessoal foi acomodando, né? Sem perseguição, sem problema, sem nada. Aí o povo foi se acomodando. Salomão, né? A gente sabe que Salomão teve várias mulheres, né? Mais especificamente 1000, né, que foram as mulheres e as concubinas, se eu me lembro bem, 400 mulheres e 600 concubinas, se eu não errei aqui na lembrança do número, né, o texto fala sobre isso, a Bíblia fala. É claro, né, que por que ele fazia isso? Porque cada vez que ele dominava um reino, né, um país, uma região, era comum que o líder daquela região, o rei daquela região, enfim, né, o governante daquela região que era dominado por Salomão e por Israel, para fazer uma aliança, ele dava a princesa, a filha dele, como tipo um contrato. Então, por isso, Salomão tinha um harém com muitas mulheres. Porque foi um tempo de grandes conquistas. O tempo em que Salomão viveu com o povo de Israel
foi um tempo assim de muitas conquistas, né, de coisa boa. Olha só, hein? Era para um povo ser avivado assim para sempre, né? Porque foi o melhor momento do povo de Israel, do povo do Senhor no Antigo Testamento. Mas foi naquele momento, naquele tempo, que a partir da liderança o povo começou a se afastar de Deus. O povo esfriou na sua fé e seguiu após Deus pagão. Inclusive Salomão, com esse monte de mulher lá no seu harém, elas vinham de outros povos pagãos que tinham outros deuses, e aí começaram a sensibilizar ele, começaram a influenciar ele foi se deixando influenciar, e aí o que aconteceu? Ele foi cedendo e começou a adorar também os deuses daquelas mulheres que ele tinha. Muito cuidado, gente. Às vezes nós percebemos, não percebemos que as pequenas coisas elas vão entrando na nossa vida, o pecado, as más influências, e elas vão nos esfriando espiritualmente. Tem crente, como eu disse, que está que nem termômetro, aí ele fica aqui e ali procurando o avivamento em alguns lugares, porque na visão dele, a temperatura dos outros equivale, não a dele. Cuidado com isso, tá? Porque Salomão foi deixando as influências das mulheres entrarem na sua casa, na sua mente, nos seus princípios, e aí ele acabou cedendo e fazendo as mesmas coisas. Aquilo foi a ruína de Salomão e foi a ruína do seu povo também. Dali para frente, o povo de Israel só foi decrescendo, só perdendo território, depois foi para o cativeiro, enfim, a história é longa. Mas, como eu disse, tudo começou quando o povo, mesmo estando tudo bem, se desviou. Será que nesse período hoje, né, como eu disse, essa situação apertada também, Deus, como eu disse, não é que Deus provocou isso não, tá? Vou repetir isso, tá? Que eu já falei no início da lição. Mas será que Deus também não está usando esse momento especial que estamos passando para nos avivar? Olha quanta igreja se abriu. E não abriu com porta de templo lá aberto, não. O templo, né, vamos dizer, os templos estão fechados, mas as igrejas estão espalhadas. Quanta gente está orando, tá? Buscando a Deus nas nossas autoridades. As nossas autoridades, né, falando de jejum, pedindo oração. Olha só, né? Tempo de dificuldade aí, né? Às vezes Deus usa, né? Para, como eu disse, dar uma balançada na própria igreja, para a igreja perceber que estava muito acomodada. E é verdade, né? A leitura que nós fazemos é que há uma distorção muito séria da igreja nesse tempo. Muito cuidado, eu tenho dito isso e volto a falar, sem nenhuma preocupação, uma posição pessoal minha como pastor. Falo para a minha igreja e falo para você que está me ouvindo agora, muito cuidado. Não é só porque abriu algum lugar escrito assim, igreja, né? E aí alguém vai naquele ditado, é claro que ele é bom até certo tempo, é melhor abrir uma porta de um templo do que uma porta de uma igreja do que um bar, né? Não é de todo errado, mas muito cuidado, tá? Porque hoje tem muita gente comercializando o evangelho, deturbando o evangelho, fazendo as pessoas, infelizmente, muita gente até pela sua humildade, né, vai caminhando dessa forma, vai cedendo, né, vai se adequando a esse tipo de coisa, mas enganada, né? Então, tome muito cuidado. Sempre analise para ver se está de acordo com a Bíblia. Um ponto que eu destaquei aqui, milhões de filhos de Deus vivem tristes por não estarem cheios do Espírito, desconhecendo a riqueza espiritual ilimitada que está à sua disposição. Outros, por falta de conhecimento, voltam-se para o emocionalismo, vivendo uma dualidade entre a satisfação por momentos de euforia e frustração decorrente do vazio. Isso é verdade, meus irmãos. As pessoas estão confundindo avivamento com euforia por aí. E aí é muito fácil a gente promover esse tipo de coisa, tá? Nunca fiz isso na minha igreja, espero nunca na minha vida fazer. Mas tem gente que usa desse artifício, tá? E aí promove, não estou dizendo que, tá? Não há aqui crítica para a denominação A ou B, não. Como eu disse, você tem que ser uma pessoa racional, como a Bíblia diz, né? E analisar tudo segundo a palavra, tá? Não estou aqui, não sou contra determinados movimentos, não é isso não. É Bíblia, tá? O que eu foco aqui é a Bíblia, a gente tem que ir sempre para a palavra. Mas tem muita gente que confunde, como eu disse, o avivamento com o emocionalismo. E por isso ele diz assim, vou para aquele lugar, porque lá o pessoal pula, lá o pessoal fala isso, lá o pessoal dança, e lá, né, o pessoal está sempre gritando e parece que... Muito cuidado, tá? Não confunda avivamento com emocionalismo, com histeria,
Artistas fazem isso, plateias ficam histéricas, tá? Por conta de artistas, tanto artistas do mundo gospel como artistas mundanos. Pessoas ficam histéricas, eufóricas por conta deles. Como explicar isso? Euforia, emocionalismo. Então cuidado para você também na igreja não entrar nessa mesma onda, tá? Um outro ponto que eu queria destacar aqui também nessa parte, né, da necessidade do avivamento, quando Jesus deixou de ser nossa fonte de alegria, né, quando oramos pouco, quando lemos pouco a Bíblia, quando nos acomodamos a uma fé superficial, quando toleramos o pecado, quando não temos mais prazer em participar, tá, dos cultos, quem sabe nesse momento é o momento de você pensar se eu preciso de um avivamento. Como eu disse, pessoal, não um avivamento coletivo. Você diz assim, a nossa igreja precisa de um avivamento. Não, tem que começar por você. Eu preciso de um avivamento. Vou falar aqui as expressões que eu utilizei. Olha, quando Jesus deixou de ser nossa fonte de alegria, quando oramos pouco, quando lemos pouco a Bíblia, ou não lemos, quando nos acomodamos a uma fé muito superficial, quando toleramos o pecado na nossa vida ou no nosso meio, quando reclamamos, murmuramos, quando nos entregamos à maledicência, quando perdemos o zelo por missões, quando deixamos de entregar o dízimo, de ofertar fielmente com alegria, mais do que, né, com fidelidade, com alegria. Tem gente que entrega o dízimo com tristeza, uma oferta para missões com tristeza. Não, quando a gente deixa de entregar o dízimo e a nossa oferta com alegria, né, alguma coisa está errada. Quando há uma distância entre o que pregamos e o que fazemos, quando nos sentimos acomodados e insatisfeitos, a música, o sermão, a lição, a nossa, enfim, quando a gente fica incomodado, né, ou acomodado ou insatisfeito. Tem muita gente que vai para a igreja e ele acha que vai para a igreja para ser servido. O culto, a adoração, lembra que eu já ensinei isso várias vezes na igreja, quero repetir aqui. O culto, a adoração não é algo que você assiste. O único que assiste o culto é quem? Responde aí na sua casa. É Deus. Ele é quem assiste e interage conosco também. Mas nós temos que a igreja prestar um culto. Então quando você vai à igreja, tá? Uma vigília também chegando aí, né? Com a sua família, né? Quando você vai à igreja, você vai para prestar um culto. Tá? Então veja quanta coisa aqui falou que pode nos fazer sentir a necessidade de um avivamento. Então se alguma dessas coisas, né, você está passando por ela, quem sabe não é hora de você pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso de um avivamento. Tá? Quero apenas lembrar mais uma vez, tá? Porque eu achei essa parte talvez uma das mais importantes aqui da nossa lição, né? Que é quando o avivamento é necessário. E vou só repetir aqui para passar para o próximo ponto, para a gente caminhar já para o encerramento aí, que já está, né, chegando aos 10 minutos aí do final da nossa lição. Olha só, quando que é necessário um avivamento? Quando você não tem prazer em participar dos cultos, quando Jesus deixou de ser a sua fonte de alegria, quando você ora pouco, quando você lê pouco a Bíblia, quando você se acomoda a uma fé superficial, quando você tolera o pecado, quando se entrega à reclamação, à maledicência, quando perde o zelo por missões, quando deixa de dizimar e ofertar fielmente com alegria, quando há uma distância entre o que falamos e pregamos, quando nos sentimos acomodados e insatisfeitos com as coisas. Quem sabe, se isso está passando por você, é necessário um avivamento, tá bom? Então temos que fazer essa avaliação. O segundo ponto, o pastor Marcelo aqui, ele define o que é o avivamento, em que consiste o avivamento, tá? E aí ele cita até uma experiência de oração bem interessante aqui no país de Gales, no ano de 1951, tá? Não é isso aqui não. Isso aqui ele está citando aqui uma outra coisa, né? Uma experiência aqui do quadro de Leonardo da Vinci, né? Deixa eu me confundir aqui. A experiência, né, do país de Gales é em 1904, tá? Então deixa eu citar aqui a experiência de um avivamento, né, que aconteceu no país de Gales. O país de Gales é numa região da Europa,
tá? É um país europeu. E aí aqui, né, tem uma pessoa, um jovem chamado John Evans, orando, pedindo ao Senhor, né, que promovesse ali um mover espiritual na sua vida. Tá? E aí então, enquanto ele orava com a sua igreja, o avivamento vinha acontecendo não somente na sua igreja, mas em todo o país. Como resultado, muita gente se converteu, templos ficaram cheios, e aí bares e bordéis fecharam as portas por falta de cliente. Interessante, né? A gente fala assim, teria que fechar esse bar, ou esse botequim, ou esse prostíbulo, enfim, e abrir uma igreja aqui. É verdade. Mas como que a gente faz isso? Na força? Não. Ore, e se você for um crente avivado, se o povo de Deus aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, for um povo realmente avivado, dentro daqueles princípios que nós falamos, não é só que se movimenta é um monte. Multidões histéricas estão aos montes por aí, mas as pessoas estão vazias de Deus. Mas um povo que ora, um povo que realmente teme a Deus, os bares vão ficar sem cliente. Sabia disso? Não vai nem precisar fechar. Eles vão fechar porque as pessoas não vão para eles mais. Né? Os prostíbulos, a mesma coisa, foi o que aconteceu nesse país aqui em 1904. Tá? Por falta de cliente, eles foram começando a fechar, igrejas se espalharam por todo o país de Gales. Como eu disse, é um país europeu, isso foi no ano de 1904. Tá? Então esse é o ano certo, eu estava falando errado aqui. Bom, quando a gente vai pensar sobre o que é o avivamento, aí eu separei aqui uma definição bem simples do que é o avivamento e espetacular ao mesmo tempo. Segundo o pastor Marcelo, que é o autor do estudo, ele diz que avivamento é uma volta ao primeiro amor dos crentes, resultando do despertamento da igreja e na conversão dos pecadores a Deus. E aí ele usa o texto de Apocalipse 2, de 1 a 4, né? E se você quiser abrir aí, né, a sua Bíblia nesse texto, eu queria citá-lo e destacar aqui, né, Apocalipse 2, de 1 até o versículo 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Né? Eu li aqui mais um pouquinho, né? Não, isso foi até o versículo 5. Então aqui fala do primeiro amor, né, da igreja de Éfeso, uma igreja boa, tá? Uma igreja temente a Deus, mas, né, o Senhor está falando aqui para essa igreja que eles deveriam se lembrar do primeiro amor. Então, de alguma forma, ela estava fria. Mas fria por quê? Porque estava faltando nela alguma dessas coisas que nós citamos aqui. E o que é o avivamento? É nós voltarmos a esse primeiro amor. Tem até uma música, né, que nós cantamos, talvez até já um pouco antiga, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Porque lembra daquele tempo que você se converteu? Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era adolescente ainda, né? Saindo da idade de junior e partindo para a adolescência, e me lembro a vontade que eu tinha. Eu dormia pensando em pregar o evangelho, eu sonhava na conversão dos meus familiares, eu sonho até hoje, né? E eu tinha aquele ardor, aquela coisa boa, né? Aquela festa de querer fazer uma tarde evangelística que a gente fazia naquela época, culto no ar livre que a gente fazia no interior. Eu pegava a minha bicicleta e ia mais na época mais adiante, um pouco já na juventude, ia para um local bem distante. Depois que atravessava uma mata, lá um local chamado Monte Alegre, a gente ia lá como jovem, né? Eu com mais alguns colegas, dirigi escola bíblica, tá? E muito crente é assim. No início ele tem aquela sede, aquela ânsia de fazer as coisas, de contribuir, de colaborar, de trabalhar, e aí de repente vai passando o tempo, ele vai esfriando. Se isso aconteceu com você, assim como aconteceu com a igreja de Éfeso, não era uma igreja infiel, mas precisava voltar ao primeiro amor. Então isso é o avivamento, é quando a gente volta ao primeiro amor.
aquela vontade que as pessoas ao nosso redor se convertam. Avivamento aí, explicando isso, avivamento é fazer da evangelização a nossa paixão, da oração a nossa ocupação, da santificação a nossa ambição, da consagração o nosso desafio, da obediência o nosso prazer e da direção do Espírito Santo o nosso desejo diário. Tá? E lembrando que esse avivamento sempre começará de cada crente, de forma individual. Tá? Então, se você é membro da nossa igreja, fala assim, eu queria que nossa igreja fosse mais avivada, sabe onde vai começar esse avivamento? Na sua vida. Da mesma forma que eu tenho que começar qualquer obra de avivamento na minha vida também. Então, não julgue os outros. Examine-se a si mesmo, como diz lá Paulo aos Coríntios 11, né, no momento da celebração da ceia do Senhor. Tá? E como resultado do seu avivamento pessoal, você vai ver pessoas em volta de você também querendo seguir a Jesus. E aí eu faço uma pergunta. As pessoas que convivem com você, que andam com você, que trabalham com você, que moram com você, que vivem na mesma rua que você, elas quando olham para a sua vida, elas querem seguir a Jesus ou se distanciar de Jesus? Uma pergunta que nós temos que fazer, porque o crente avivado, as pessoas que convivem com ele, vão ver que é tão maravilhoso servir a Jesus e vão ver isso na vida daquele crente que vai querer seguir a Jesus também. Você fazer discípulos, tá bom? Pense sobre isso. O verdadeiro despertamento acontece no coração de cada crente, cada um de nós dará conta de si mesmo, diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 14, tá? O último tópico aqui da nossa lição, tá? Eu peço paciência para você, né? Esperar só mais um pouquinho para nós terminar. Então, quase chegando em 10 aí, mas já vamos terminar. Né? Qual o último tópico aqui? Quais as condições para que haja um avivamento? Então, se você sente que precisa de um avivamento na sua vida, no povo, no nosso país, na igreja, quais as condições? Isto é, o que é preciso ter na gente para nós podermos começar um avivamento? A partir de nós. Tá? Então, eu a partir de mim, você também. O que é preciso acontecer então? Primeiro, vamos voltar agora para 2 Crônicas 7,14, que é aquele texto tão conhecido nosso que inaugurou aqui a nossa lição de hoje. Primeiro, humilhe-se, né? Quando o texto está dizendo que assim o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Temos que se humilhar. Não há avivamento sem quebrantamento, meus irmãos. Coração orgulhoso, arrogante, não agrada a Deus. É uma das coisas que mais aborrece a Deus, na verdade. Pessoa que é orgulhosa e arrogante, que acha que não precisa. Primeira coisa, temos que nos humilhar. Entender que precisamos de Deus. Precisamos buscar a Ele. Quebrar um pouquinho as nossas arestas do orgulho, de achar, né, que nós não precisamos mudar. Pelo contrário, avivamento, acho que esse foi espetacular esse texto, porque ele bota como primeiro ponto do avivamento. Não é olhar para a vida do outro, é olhar para a minha vida e me humilhar diante de Deus. Então, e como povo do Senhor, como crente, como pastor, como diácono, como evangelista, enfim, né, eu como um servo do Senhor, eu olhar para mim e me humilhar, me quebrantar diante de Deus, reconhecer minhas falhas, os meus erros. Deus não pode encher copos que já estão cheios de si mesmo, de orgulho. Uma pessoa cheia de orgulho, como é que Deus vai encher? Enche-me, Senhor. Tem muita gente orando, mas o orgulho também está lá em cima, né? E aí então não adianta, né? Sem humildade, sem a gente se esvaziar. A humildade é isso, é se esvaziar de nós mesmos, reconhecer nós faz e então nos quebrantarmos diante do Senhor, arrependermos dos nossos pecados. Você já fez uma oração de arrependimento? Ah, mas eu sou crente, pastor. Que isso? Mas crente peca também, tá? Tem muito crente pecando por aí. Nós erramos, somos falhos. Então, humilhe-se diante do Senhor. Se você quer um avivamento sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, a primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Segunda coisa, oração e buscar Deus, né? Orar e buscar a minha face. Aí entra aqui a Bíblia e a oração. Não tem que usar dessa maneira, tá? Não é buscando os espetáculos de euforia, não, tá?
como eu disse, sem nenhuma crítica à denominação X ou Y, e aí você é maduro para entender do que eu estou falando. Tá? Não é buscar a histeria ou euforismo dos outros, não. É você buscar um relacionamento diário com Deus. Quantas pessoas leem a Bíblia, sabem em que momento? Num momento como esse que nós estamos lendo aqui em BD, ou no momento que o sermão do pastor está sendo pregado, que ele diz, vamos abrir a Bíblia e o crente lê. Será que isso é suficiente, meus irmãos? Será que só a oração no domingo é suficiente? Quando a gente vai na igreja, né, ou vai lá se reunir publicamente, que a gente ora uns com os outros? Será que não dá hora a gente lembrar que temos que orar e lermos a Bíblia diariamente, buscarmos a Deus diariamente, continuamente, de forma sincera, doméstico? Tem gente que não sabe nem o que é culto doméstico mais. É o culto da família, que culto que você faz semanalmente, diariamente, constantemente, buscando a Deus no seu lar, na sua casa, tá? Aí, como falar até de jejum, já falei sobre isso na igreja, as pessoas sabem que isso é uma coisa muito particular, ninguém vai fazer jejum e falar para o público, mas as pessoas estão falando em jejum, né, como igreja, não é da Bíblia nem oração. Né, se os crentes, as pessoas não estão orando e nem lendo a Bíblia. Então precisa buscar Deus com mais sinceridade, buscar Deus com mais vontade, tá bom? Pensa sobre isso. É a segunda coisa para o avivamento. E a terceira coisa para o avivamento? Converta-se dos seus maus caminhos. O que é isso? É simples, é abandonar o pecado. Abandonar o pecado, aquilo que é errado. O pecado é o quê? Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que está desagradando a Deus, que a Bíblia nos ensina que está desagradando a Deus. A igreja não pode se transformar numa clínica de massagem espiritual, isto é, onde há muita alegria, muita descontração, muita emoção, muito entusiasmo, mas nenhum arrependimento. As pessoas não têm temor de Deus. A igreja não pode ser assim. Eu sei que a Bíblia muitas vezes ela é difícil para a gente, né? Porque ela fala de coisas que são difíceis para nós, mas são desafiadoras, é verdade, e ao mesmo tempo nós temos que colocar em prática. A Bíblia fala que a espada do Espírito é o que mesmo? Responda aí, é a palavra. A Bíblia é a espada do Espírito. Então, tem gente que quer o agir de Deus sobre sua vida, mas não quer nada com a Bíblia. Não quer melhorar a sua vida, não quer se converter dos seus maus caminhos, não quer se arrepender dos seus pecados, daquilo que distancia de Deus, e aí fica buscando avivamento. Com toda seriedade, dificilmente uma pessoa começa a encontrar avivamento. Ele vai encontrar, talvez ele busque movimento e ele vai encontrar. Movimento tem bastante. Mas se é uma pessoa chegada na sua vida, que não quer mudar a sua vida, ele vai só encontrar movimento. O avivamento começa também a partir do momento que você passa a dizer assim, não para o pecado. O pecado não vai entrar mais na minha vida. Chega. Aquele pecadinho de estimação, aquela mentirinha que falava, aquela desonestidade, aquela traição, aquele vício, enfim, qualquer coisa que você sabe que desagrada a Deus, que dá um mau testemunho, que é como diz a definição teológica mais simples de pecado, erra o alvo, né? Quer dizer, Deus estabeleceu um alvo de vida para nós e quando a gente erra esse alvo. Então tudo que a gente faz que desagrada a Deus é pecado. E se a gente vai permitir o pecado aqui na nossa vida, vamos querer avivamento. Vamos querer avivamento a partir disso. Tá? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar em minha face e se converter dos seus maus caminhos. Qual a consequência do avivamento? O que diz a palavra do Senhor? Ele vai ouvir mais a nossa oração, porque ele diz assim, eu ouvirei os céus, diz o texto. Segunda coisa, perdoarei os seus pecados. E mais o quê? Sararei a sua terra. Tá? Então, é a consequência de um verdadeiro avivamento na nossa vida. Bom, estamos chegando no final da nossa lição. Acho que já deu para a gente inaugurar de forma bem extensa, né? Bem assim, fazemos até uma síntese, né, do assunto. E aí a gente vai, né, agora a partir daqui, vamos dizer assim, vou usar uma expressão popular, destrinchar
destrinchando mais esse tema, né? Mais nos pormenores. Eu quero você para os próximos domingos me acompanhar nesse estudo. Acho que vai ser muito produtivo, vai promover crescimento pela nossa maneira, quem sabe se a gente perceber pessoalmente isso também, tá? Então, em resumo, no que nós aprendemos hoje, o avivamento, tá? Ele é algo pessoal. Há condições para o avivamento? Né? As condições são essas que nós falamos. Temos que nos humilhar, buscar o Senhor, se converter dos nossos maus caminhos. O que é o avivamento? É o primeiro amor, você voltar ao primeiro amor. Quando é que precisamos de um avivamento? E aí me deixa repetir aquelas frases. Quando Jesus deixou de ser nossa fonte de alegria, quando não temos prazer em participar dos cultos, quando oramos pouco, quando lemos pouco a Bíblia, quando acomodamos, quando toleramos o pecado na nossa vida, quando nos entregamos à reclamação e à maledicência, quando perdemos o zelo por missões, quando deixamos de dizimar e de ofertar com alegria e com fidelidade, quando há uma distância entre o que falamos e pregamos, o que pregamos e fazemos, quando nos sentimos acomodados, insatisfeitos ou começamos a reclamar das coisas. Então são condições que vão identificar aí que nós precisamos de um avivamento, tá? E aí sabe o que acontece? Quando você se você for um crente avivado, o que vai acontecer? Você vai ser aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana a respeito daquela ilustração da água, do rio, né? Águas vivas correrão, fluirão de você. Isso é, nós vamos ser um rio de águas que se renovam a cada dia, né? Aí faz uma diferença que o crente avivado é aquele crente que é um rio de águas correntes. Por quê? Ele é avivado diariamente, ele se renova a cada dia no Senhor. Tem crente que está como uma poça de água parada, suja. Por quê? Ficou só naquele início e não procura crescer mais. Qual dos dois tipos você é? Voltando à ilustração do pastor Marcelo no início, crente termômetro e crente termostato, qual dos tipos de crente somos? Crente termômetro, aquele que só mede a temperatura do ambiente ou dos outros, aquele que só mede a fé dos outros, a temperatura das igrejas, se está fria, está quente, está morna, só vive medindo os outros. Esse é o crente termômetro. O termômetro só faz isso, só mede a temperatura. E o crente termostato, o que faz? É aquele que muda a temperatura do ambiente. Que eu e você sejamos esse tipo de crente. Aquele crente que, por ter um avivamento pessoal, ser um crente avivado, fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo, é um crente que também costuma a mudar a temperatura do seu ambiente também. Tá bom? Oremos pedindo ao Senhor que faça, né, conforme orou lá Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra, né, no meio de nós, que o Senhor possa avivar-nos. É uma oração, isso sim podemos fazer, uma oração comunitária para que Deus possa nos avivar a cada dia, para que o propósito dele possa ser um objetivo de vida de cada um de nós, né, que nós possamos nos preocupar em agradar sempre a Deus, acima de nós mesmos, tá bom? E aí, né, você como um crente avivado, nós como crentes avivados, nos preparemos para ver sempre o agir de Deus ao nosso redor. Deus nos abençoe. No próximo domingo, o tema que nós vamos estudar será avivamento falso ou verdadeiro. Tem um texto para você ler aqui, que é o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 11 até o 18. Tá? É o texto básico da lição, e durante a lição, os irmãos que pegaram ou vão pegar a sua revista conosco lá, tem mais algumas sugestões, e eu sempre lembro aqui, você, membro da nossa igreja, até aqueles que estão participando, não sendo membro, nossa campanha de leitura da Bíblia, tá? Não se esqueça dessa campanha. E eu quero até fazer também aqui uma colocação para o próximo domingo, a gente vai cultivar essa prática, né? Não sei quanto tempo a gente vai ainda continuar com essas lives na nossa escola bíblica, né? A gente sabe que não depende disso da gente, depende de como tiver, do que as nossas autoridades recomendarem, né? Embora a gente saiba que as coisas aos pouquinhos parece que vão tendo uma melhora, então vamos ter fé e orar ao Senhor que esse tempo seja abreviado, mas não sei quanto tempo vai durar. Então eu queria pedir para você fazer o seguinte, tá? Manda uma mensagenzinha para mim, uma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, manda uma pergunta que aí no domingo que vem, se a gente tiver algumas perguntas,
tá? Para poder responder, a gente abre a nossa lição respondendo algumas perguntas, se eu puder, tá? Não sou aqui, né, uma pessoa tão inteligente assim que possa responder todas as perguntas. Se alguns eu não souber, eu tento descobrir, enfim. Então, se você tiver alguma dúvida do estudo, manda a pergunta para mim, que aí eu tento, no domingo que vem, a gente abrindo a lição, eu já posso abrir respondendo algumas perguntas, tá bom? Quero lembrar a você que hoje à noite, às 19 horas, nós temos a transmissão, né, do nosso culto online, tá? Ao vivo ali da igreja. Nós estaremos transmitindo. Quero agradecer aí a todos que participaram conosco, deixar aqui, né, um convite para você participar logo mais à noite, né? Agradecer aqui também depois o Camis que botou a mensagem aqui, meu filhão, Deus abençoe, né? Letícia também assistiram conosco e todos os irmãos que participaram, vocês que participaram, mesmo não sendo membro da igreja, acompanhando de outro estado, de outra cidade, ou que vão vir acompanhar nossa live gravada depois, né? Você que vai depois assistir essa gravação, que vai ficar lá no Facebook. Até peço aos irmãos, compartilhem com os seus familiares, amigos, para que depois eles possam entrar no Facebook, fica gravado assim com todos os outros. E aí vão divulgar, e não se esqueça de divulgar o nosso canal do YouTube, tá? Como a gente começou essa semana, nós não temos muitos inscritos ainda não. Eu disse que, né, a gente, para fazer a transmissão via celular, que é o que nós temos feito hoje, não parece não, mas nossos cultos ao vivo, tem todos os cultos, meditação, lives, estão sendo todos feitos lá, né? Agora mesmo estou aqui com o meu celular transmitindo para vocês. A gente quer fazer também via computador, mas precisa de mais equipamentos, de uma internet lá na igreja, coisa que a gente ainda não tem. Vamos ver o que dá para fazer, para transmitir pelo YouTube. Mas no celular, eu preciso de 1.000 inscritos no canal, no nosso canal do YouTube. E aí nós inauguramos o canal há esses dias e tem poucos inscritos aí. Então compartilha, pede o pessoal da família para poder se inscrever quando nós chegarmos a 1.000 inscritos. Tá? É um número até considerável, mas eu compartilhei com pastores daqui da cidade, do estado, pedi para eles compartilharem com os membros da igreja, da mesma forma que a gente está fazendo assim, né? Cada pastor vai compartilhando um com o outro para poder a gente estar juntos aí se ajudando. Então faça isso para nós podermos fazer o nosso canal do YouTube crescer, e aí quem sabe a gente pode fazer a transmissão no WhatsApp também, mas vamos tentar, quem sabe para essa semana. Aqui da onde eu faço as minhas transmissões diárias é mais fácil, porque eu vou só comprar um equipamentozinho, que é uma câmera, para poder ver se eu consigo fazer pelo meu computador aqui. Porque aqui eu tenho internet, mas na igreja a gente não tem. Então se a gente conseguir, vamos ver se a gente consegue de repente resolver isso mais para frente, e aí a gente vai poder gravar também pelo YouTube direto no computador. Aí não precisa de 1.000 inscritos. Mas por enquanto a gente precisa, tá bom? As lives do Ministério Infantil também, se esqueça, sempre aí às 16 horas diariamente, de uma parceria com o Ministério Infantil lá da PIB de Curitiba. Isso mesmo, vamos longe, né? Que isso ela entrou em contato lá com o Ministério Infantil deles lá, e eles disponibilizam o material para a gente, tá? E a gente já usou live de igrejas aqui da nossa cidade também. Então, os pais aí, quem tem criança em casa, não se esqueça das lives infantil às 16 horas. Hoje mesmo vai ter com tarefa lá para as crianças. É o culto infantil hoje às 16 horas. Então aí não se esqueça de ligar o celular ou a televisão para a criança assistir as lives às 16 horas, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração de gratidão e assim nós encerramos. Espero te ver, né, estar com você naquele momento de adoração juntos hoje às 19 horas na transmissão ao vivo. Sempre lembrando, separe esse horário. Não faça mais nada a não ser, né, estar ali reservando esse horário para culto, a não ser que você esteja trabalhando nesse horário aí diferente, tá bom? Vamos orar então, vamos juntos buscar a Deus e agradecê-lo. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor nos está dando. Muito obrigado pelo estudo dessa manhã, que cada um de nós possa experimentar diariamente o avivamento, a começar, ó Deus, de cada um, começar de mim, e a todos aqueles que estão me ouvindo também, que cada um possa começar um avivamento, de maneira que a Igreja do Senhor, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo todo possa crescer e se multiplicar pelo avivamento verdadeiro. Ó Deus, que nós possamos entender nesse trimestre, nesses meses que vamos estudar esse tema, que a gente possa crescer no conhecimento desse tema e mais do que isso, meu Pai,
se há alguns ajustes que temos que fazer na nossa vida, alguns acertos, que esse seja um tempo para isso acontecer, para que se cumpra em nossas vidas o que falamos em 2 Crônicas 7, se cometemos, que possamos nos arrepender e transformá-los em bons caminhos. Abençoa o dia de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Até logo mais, se Deus assim nos permitir, na transmissão então ali do culto às 19 horas. Deus